Alô, turma 3001, tudo bem? Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula. Essa é a nossa segunda live e nós estamos falando de eletrodinâmica. É a parte da física que se preocupa em estudar os fenômenos do movimento da carga elétrica. Então, eletrodinâmica. Hoje nós vamos estudar DDP. O que é isso? A diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? É essa diferença de potencial que vai originar a corrente elétrica. Quando eu ligo qualquer aparelho entre uma diferença de potencial, vai haver um fluxo de elétron da parte negativa para a positiva. E aí que se realiza a corrente elétrica. Porque até você manter esse aparelho desligado, não está havendo nenhuma circulação de elétron. Quando você apaga a luz, automaticamente não está havendo nenhuma circulação de elétrons. Mas quando você, ao ligar a luz, você vê que quando você ligou, clareou. Por quê? Começa a circulação de elétrons de um lado para o outro. Isso aí que origina a corrente elétrica. Então tem que haver uma DDP, uma diferença de potencial. Aí quando apaga a luz, de repente houve um apagão. Porque houve um desligamento entre esses dois pontos, que é chamado de polos. Geralmente, um polo é positivo, o outro é negativo. E a corrente elétrica, ela se dá com a passagem de elétrons do polo negativo para o positivo. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhes. Então, vamos ao que interessa aqui. Tem algumas anotações aqui. Ó, em nosso estudo, estudaremos a corrente elétrica através de condutores sólidos. Quando interligamos dois condutores sólidos com potenciais diferentes, as cargas elétricas vão do condutor de menor potencial para o de maior potencial, até atingirem o mesmo potencial. Então vai haver aquela corrida de elétrons do lado negativo para o positivo. Mas vai chegar um momento em que eles vão se igualar. Os dois polos, que seria a diferença de potenciais, vão ficar com a mesma carga. Então isso aí vai estatizar, parou. Por isso que muitas vezes dá apagão. E quando você apaga, desliga a luz da tua casa, por que fica tudo escuro? Apagou, não tem mais corrente elétrica. E como é que nós vamos fazer para manter essa corrente elétrica? Há diversas situações. A mais conhecida é pilhas. Pilha de rádio, pilha de qualquer aparelho elétrico, eletrônico. Tá? Então essas pilhas mantêm esse fluxo de elétron. Tá? Do polo negativo para o positivo. Um outro dispositivo também pode ser a bateria de carro. Quando você liga a bateria de carro, mantém a corrente do negativo para o positivo. Por isso que funciona. Você virou a chave, ligou. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Vamos ver se está anotado aqui pra gente também. Ó, para se manter a corrente elétrica, basta manter a diferença de potencial DDP, usando alguns dispositivos, tais como, ó, pilha e bateria de automóvel, mantendo assim a DDP, a diferença de potencial, entre dois corpos, ou dois pontos de um condutor. Tudo bem? Continuando. Para se ter essa corrente elétrica constante, através do condutor sólido, é só ligar dois de seus pontos aos polos do dispositivo denominado polo positivo e polo negativo.
Esquematicamente representa-se esse dispositivo pelo símbolo. Essa turma 3001 mesmo, estavam fazendo alguns trabalhos, que estava aí o Alisson, com uma pilhazinha ligando. O que ele estava vendo ali? O que o Alisson estava fazendo nesse grupo aí? Estava mostrando que quando ele ligava os dois polos, havia uma passagem de corrente. Tá? Então tá aí. E isso é representado assim, ó. Representa-se esse dispositivo pelo símbolo. Ó. Esse é o símbolo de representação do dispositivo, chamado pilha ou bateria. O lado mais e o lado menos. Ó. Daqui vai corrente para lá. Então esse é o positivo, esse aqui é o negativo. Onde a barra maior representa o polo positivo e a menor o polo negativo. Sentido da corrente elétrica. Qual é o sentido da corrente elétrica? Isso é um outro detalhe fundamental. Vamos ver o sentido da corrente elétrica. Ó. O sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento de elétrons, pois são eles que se deslocam. Então o sentido da corrente é o sentido do deslocamento dos elétrons. Eles que se deslocam. Tudo bem? Então se o polo positivo está aqui e o negativo aqui, ele vai fazer assim, vai passar, vai vir para cá. Ó. Vamos ver isso com mais detalhe. Então começando aqui, esse é o sentido, negativo e positivo. Tá? Então o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons, pois são eles que se deslocam. Assim sendo, a corrente elétrica é do polo menor, ó, polo negativo, para o polo maior, polo positivo. Esse é então está aí. Esse é o sentido real. Ó, esse é o sentido real da corrente elétrica. Qual é o sentido real? Olha só, aqui nós estamos vendo que é mais, aqui é menos. Então o sentido da corrente é esse aqui, ó. O sentido da corrente aqui, ó, de mais, ó, de menos para mais, ó. Tá? Esse é o sentido, ó. Sentido da corrente. É esse aqui. Só que esse aqui foi estudado e chegou-se a essa conclusão através de estudo. Essa é a realidade. Esse é o sentido da corrente. Mas antes de se estudar, quando souberam que existia corrente, houve uma convenção, ó. Porém, há um outro sentido de corrente também. Inclusive, esse outro sentido é adotado até hoje, mesmo sabendo que não é certo. Mesmo sabendo que esse sentido convencional é errado. Mas é esse que é adotado até os dias de hoje. Porque quando descobriram a verdade, já tinham decidido em convenção que seria de positivo para negativo. E quando descobriram a verdade que é de negativo para positivo, acharam que ia dar muita complicação em mudar o sentido, acharam melhor manter do jeito que já estava antes. Então, adota-se o convencional, mesmo sabendo que a realidade é outra. Tá? Então tá lá. Tá aqui, ó. Porém, no sentido convencional, que foi estudado antes de saber, sentido convencional foi estudado antes de saber qual da carga era positiva ou negativa. Viram que tinha carga, mas só que de imediato para dar uma solução, ou seja, quem é que se movia nos condutores sólidos? Convencionaram o deslocamento do positivo para o negativo. E quando foi descoberta a realidade, houve preferência pelo sentido convencional. É o que nós falamos. A realidade é essa, é negativo para positivo. Esse é o sentido real. Mas antes o convencional adotou um outro sentido,
foi a solução de momento. Ele tinha que dar uma solução. Ó, observação. Sempre que se falar em sentido de corrente, da corrente, sempre que se falar em sentido da corrente, estaremos nos referindo ao sentido convencional. Esse aqui foi adotado, olha só. Mais e menos. Olha aqui, ó. Qual é o sentido desse aqui, a corrente? Podemos observar aqui, ó. Sentido é para cá, ó. Então, sentido convencional é do mais para o menos. Está aqui, sentido convencional da corrente. Conclusão. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é aquele no qual se deslocam as cargas positivas, ou seja, dos pontos de maior potencial para os de menor potencial. Já tinha se convencionado isso, ficou isso mesmo. Quando descobriram a realidade, não é isso aqui, é isso. Mas a realidade ficou só para nós que estudamos, tá? Porque o normal é se adotar, sempre que falar em sentido de corrente elétrica, sempre que se falar, esse aqui, ó, positivo para negativo. Ah, mas por que isso? Por convenção. Convenção é convenção, então ficou aí definido a convenção. Por quê? Ia dar muito trabalho para haver mudança, então mantém-se o convencional. Tudo bem? Sentido real, negativo para positivo. Sentido convencional, positivo para negativo. Então, meus amigos, meus alunos, um abraço e até a próxima. Entra aí na nossa sala de aula, pega o material, anota as dúvidas e qualquer coisa, fala comigo logo mais. Um abraço e até a próxima live.